Queridos irmãos, alegria estar de volta aqui e espero que vocês tenham estado ontem à noite para ouvir o que nós falamos sobre culto, sobre a importância do culto público na vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre o outro tema que já está impresso aí no nosso caderno, né? Nós vamos falar sobre a comunhão dos santos. E eu disse ontem que ontem foi mais uma aula, uma palestra, e hoje nós vamos nos deter mais em textos específicos. Então, mesmo podendo recorrer a outros textos da Escritura, eu quero nas palestras dessa tarde e noite falar um pouco mais sobre textos-chave, né, textos base. E é isso que eu vou fazer agora à tarde. Mas eu vou fazer o seguinte: nessa primeira parte, nós vamos estudar um texto, mas fazendo algumas colocações teológicas. Na segunda parte, a gente vai ter uma mensagem, uma exposição de uma passagem bíblica sobre o que é igreja e relacioná-la à ideia de comunhão. À noite é a mesma coisa, uma espécie de aula e de fundamentação teológica com um texto base e depois uma exposição, tá bom? Então, o nosso tema dessa tarde é a comunhão com Deus e com os irmãos, e eu gostaria de ler com vocês Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João. Vou ler com vocês os versos 1 a 7, tá bom? Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A razão pela qual falar desse tema é bastante pertinente é porque a pandemia do último 1 ano e meio que temos experimentado, ela nos afastou socialmente. Nós fomos, por algum tempo, impedidos de nos relacionarmos normalmente e ainda sentimos alguns dos efeitos disso. E se você não sentiu tanto impacto, é porque você é ensimesmado. Você devia ter sentido. Isto é, você devia ter sentido falta disso. Se não sentiu, tem alguma coisa errada contigo. A ideia é, nós fomos feitos seres sociais para nos relacionarmos uns com os outros. E isso envolve elementos emocionais, afetivos, a necessidade de nos complementarmos uns com os outros. Nós fomos feitos à imagem do Deus Trino, que relaciona em si mesmo. Então, falarmos de relacionamento não é apenas um adendo às nossas atividades, é parte de quem nós somos na essência. Nós precisamos ter relacionamentos uns com os outros exatamente porque ninguém se basta. Então, quando nós falamos ontem sobre culto e sobre a necessidade de a nossa fé ser expressa conjuntamente, é porque eu defendi que a igreja é o lugar que a reunião pública em culto é quando a igreja se mostra igreja. Por quê? Porque a igreja realmente satisfaz nossa necessidade por comunidade. Pensa bem, quantos fazem parte da igreja que de repente se sentem excluídos de outros contextos? E quando chegam na casa do Senhor e adentram essa família da fé, se veem finalmente anexados a alguma coisa que lhes dá senso de pertencimento. Então a igreja tem esse efeito e ela faz isso mesmo.
Não é à toa que Jesus Cristo sempre incorporou aqueles que estavam excluídos. Inclusive tem um detalhe muito bonito que eu quero compartilhar com vocês. Quando Jesus Cristo cura um dos leprosos, o leproso está fora da cidade. E o Evangelho de Marcos, porque ele não podia se misturar devido à sua impureza. E aí Jesus Cristo faz aquilo que era considerado inaceitável. Ele toca no leproso, ele cura o leproso. E aí Marcos é tão sagaz nos detalhes que ele diz no final da perícope que Jesus saiu para fora da cidade. A beleza do texto está em mostrar que Jesus Cristo precisou ser o exilado para que o leproso fosse incluído. A história do Evangelho tem esse cuidado de mostrar como o nosso Salvador foi inclusive morto fora do arraial. Como era típico do sacrifício e de um dos bodes ser expulso do meio da comunidade como uma maneira de ser excluído, para que nós fôssemos incluídos na comunidade de fé. Então falar de estarmos numa comunidade, de comunhão, é muito significativo para a gente. É um termo que identifica a igreja, não é? E agora, não dá para a gente negar que a comunhão no tempo da pandemia, principalmente quando a gente não fazia isso daqui, afetou a nossa experiência dela. Isto é, a pandemia acabou proporcionando algumas visões embaçadas do que é essa comunhão. Por exemplo, nós cremos que a presença física de Cristo está temporariamente suspensa de nós. Nós não temos Cristo presente fisicamente do nosso lado. Nossa teologia defende que nós cremos que Cristo está à direita do Pai em outro lugar distante de nós com respeito a espaço físico. Porém, nós estamos unidos a Ele pelo Espírito, e esse Espírito promove a nossa comunhão com Deus. Por exemplo, quando pastores impedram a bênção apostólica lá de Paulo em 2 Coríntios 13, você fala que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam com todos. A comunhão do Espírito é aquela que nos conecta primeiramente com o próprio Cristo. Embora Ele esteja socialmente separado de nós, nós temos um vínculo espiritual que é extraordinário. Isso também é verdadeiro em relação ao próximo, em relação aos nossos irmãos. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 1, disse assim, Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, aí ele vai dizer, completai a minha alegria fazendo isso, isso, isso. A ideia é, se há alguma comunhão do Espírito, se nós estamos ligados pelo Espírito, Paulo está escrevendo na prisão, separado dos de Filipos. Mas ele entende que se há comunhão entre eles pelo Espírito, então completem a minha alegria. Eu estou dando esses dois exemplos para dizer que, mesmo quando nós estamos separados uns dos outros, a comunhão não vai embora. A comunhão não some. Comunhão não some em relação a Cristo. É dito que nós temos comunhão com Deus. Mas nós não temos uma ligação espacial com Deus. Nós temos comunhão com irmãos que às vezes estão espacialmente distantes de nós. Mas nós fomos socialmente isolados por um tempo. Então isso nos levou a refletir, eu quero aproveitar essa oportunidade para levar você a refletir sobre isso. Porque eu percebo que quando a gente fala de comunhão, nós temos alguns entendimentos equivocados que precisam de reparo. Por exemplo, uma primeira coisa, eu quero fazer duas observações iniciais aqui que me levam a expor esse tema em 1 João em especial. O primeiro aspecto é compreender o afastamento como sendo circunstancial. O afastamento que eu digo que nos manteve em casa durante um tempo. Quando nós fomos impedidos de cultuar publicamente e nós aderimos a isso, pelo menos a maioria das igrejas entendeu que por um tempo deveria ficar assim, não é? A comunhão foi... A experiência da comunhão foi afetada. Não há como negar isso. Se os cristãos estão obrigados a se reunirem em culto, e se faz parte do que é a igreja, nós falamos disso ontem, então nós precisamos
nos reunir, nós precisamos comungar de certas coisas. O ajuntamento público é parte do que é a igreja, não é? E eu falei ontem que exemplos de pandemias na história mostraram que em alguns poucos momentos em que a igreja foi impossibilitada por conta das circunstâncias de se reunir, não havia condições por tantos enfermos e tudo mais, tal. Mesmo assim, ela aprendeu a ansiar pelo retorno dessa normalidade, porque ela entendia a necessidade disso. Então, a gente precisa ser lembrado que comunhão estende além da localidade de culto, abrangendo inclusive comunhão de bens com os necessitados. Atos capítulo 2 fala dessa ideia de você comungar de outras coisas. Então, essa minha primeira observação, à luz do que a pandemia trouxe, é que nós não podemos achar que as introduções, as inovações que eu comentei ontem, dos trabalhos virtuais, do tal culto online ou qualquer outra coisa do tipo, que elas supram essa falta. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é compreender que comunhão não cessa, e eu vou explicar isso daqui a pouco, mas a experiência dela pode ficar ofuscada. Comunhão não cessa, mas a experiência dela pode ficar ofuscada. E quando a gente acha substitutos, a gente perde de vista que a experiência dela ficou prejudicada. Então, quando algumas igrejas, por exemplo, promoveram sacramentos online, seja batismo ou ceia, eles perderam a sua essência. No afã de achar um substituto, eles mataram a essência. Por exemplo, a ceia ela é instituída como uma refeição partilhada. Mais do que o pão e o vinho simplesmente, a ceia ela é para ser uma refeição partilhada. Por isso que é o meu corpo dado por vós. E é sempre tratado no plural. Porque você não toma ceia sozinho. A igreja cristã sempre fez ceia uma refeição partilhada. E isso é para explicar a vocês que quando nós achamos substitutos, a gente ofusca a ideia de que nós podemos ter a nossa comunhão, a experiência da nossa comunhão prejudicada. Quando você acha substituto, parece assim que quase não mudou nada. Porque a gente aceitou os substitutos que não são de fato substitutos. Uma outra razão que me leva a falar desse assunto nessa tarde é porque, no meu entendimento, há uma superficialidade na maneira como a gente trata o conceito de comunhão. Comunhão, para a maioria dos evangélicos, me parece um termo muito pueril. Por quê? Porque a gente costuma igualar comunhão a encontros, a reuniões. E isso faz com que a gente enfraqueça a ideia de ter comunhão com Deus e com os irmãos. Porque se tem a ver com reunião, então desfez a reunião, desfez a comunhão. Se tem a ver com ajuntamento somente, nós perdemos de vista a força desse termo, em especial na primeira epístola de João. Por quê? Porque comunhão extrapola o encontro físico. Ela se manifesta belamente no encontro físico, mas ela extrapola o encontro físico. Sabemos que a comunhão com os irmãos não acaba quando o culto termina e a gente tem que voltar à nossa casa. Ninguém fala assim, poxa irmã, que pena, acabou com a nossa comunhão. Mas vai para casa, domingo que vem a gente se vê. Não é verdade que a nossa comunhão acabou, tá? Não é verdade. A comunhão com Deus também não termina quando eu peco. Presta atenção nesse tema importante. Você não quebra a comunhão com Deus, sabe por quê? Porque se você quebrar a comunhão com Deus, você está perdido, você está morto em delitos e pecados. Comunhão na Escritura, como eu pretendo mostrar aqui, é sinônimo de ter relação de vida. É uma relação vital com Deus e com os nossos irmãos. Você não quebra comunhão, você pode, e certamente você ofusca a experiência deleitosa dela quando você está em pecado. Mas se eu quebro comunhão quando eu peco, eu fico sem Deus para voltar para Ele. E a Escritura me ensina que eu não volto para Ele sem Ele.
Próprio Jeremias, no final de Lamentações, faz um clamor. A nação ia mal. E ele diz assim: Senhor, converte-nos a ti. Então seremos convertidos. Isto é, dispõe o nosso coração para voltar. Nossa nação está uma porcaria espiritualmente falando, Senhor. Faz a gente voltar para ti, Senhor. Dispõe o nosso coração. Jeremias está fazendo uma prece, uma súplica de lamento. Ele está aflito com a nação que ele tanto amava, porque eles se desviaram do Senhor. Então ele está suplicando: Senhor, faz a gente voltar para ti mesmo. Perceba que essa é uma oração de um profeta que acredita que Deus não pode romper com o seu povo e pedir para o seu povo vir se retratar primeiro. Não funciona assim. Deus não fica Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Ele não fica de mal. Ele não fica esperando você e diz: ô Deus, pega leve aí, Senhor. Não funciona assim. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado primeiro, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por os nossos pecados. O amor do nosso Deus, portanto, quando nos liga a Ele em comunhão, ela não pode ser quebrada. Não existe um texto em toda a Escritura, e eu desafio vocês, se você me mostrar, eu vou repensar. Mas até onde eu pesquisei, não existe um texto em toda a Escritura que fala de perder koinonia. Koinonia não se perde. O termo comunhão é algo que quando vem, permanece. É algo durável na Escritura. Então, se nós sabemos que a comunhão com Deus e com o próximo não acabou quando a pandemia chegou, por exemplo, e nos deixou em casa, longe uns dos outros por algum tempo, é porque a gente sabe que existe algo muito rico. Ainda que a gente não consiga experimentar plenamente, existe algo muito rico e real nas nossas vidas. Então, eu quero passar o resto do nosso tempo aqui pensando a partir de João sobre o que é comunhão com Deus, o que é comunhão com os nossos irmãos, tá? Vamos começar lembrando que João está preocupado em certificar crentes de sua fé. A primeira epístola de João foi escrita para confirmar crentes na fé. No capítulo 5, versículo 13, ele fala assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quando João escreve o seu evangelho, ele fala: estes sinais foram registrados para que vocês creiam, e tendo crido, tenhais vida no seu nome. Não é? Então, o evangelho foi escrito para crer, e 1 João foi escrito para confirmar eles na fé. Tá? Então, 1 João é uma carta escrita em meio a ameaças. E as ameaças, dentre outras, diziam respeito aos primórdios de uma heresia que no segundo século se tornou o grande inimigo da fé cristã, que era o gnosticismo. Então João está combatendo uma heresia, porque ele quer mostrar aos seus leitores como é que a gente sabe que a gente tem comunhão com Deus. Porque esses falsos mestres estavam dizendo assim: você tem certeza que você tem? Você tem aquela ligação toda especial? Aquela conexão direta com o Senhor, e propondo caminhos de maior proximidade, de maior conexão com Deus. Olha que bonito. Mas João falou: cuidado, se afastem disso. O Senhor Deus já trouxe a vocês comunhão, vocês têm comunhão com Deus. E olha que legal, quando ele vai explicar essa comunhão, ele dá testes, para você se certificar de que você está em comunhão com Ele. Ele dá teste ligado à sua doutrina. Se você não confessa que Jesus Cristo veio em carne, você não é do Senhor. Então, assim, a importância de você crer na encarnação, na doutrina correta. Ele dá um teste social, de convívio com os irmãos e de amor ao próximo, e um teste moral de obediência aos mandamentos. E por que esses testes? Porque João quer que a gente olhe para o fruto da habitação do Espírito em nós e veja que essas evidências apontam para uma ligação com Deus. Se isso resultou na nossa vida da obra do Espírito, então isso é prova de que a gente tem comunhão com Deus e com os irmãos. Então, João está preocupado em dissuadir as pessoas de achar que elas têm que ter algum tipo de experiência evangélica, mágica, para gerar uma mega super comunhão. Comunhão no Novo Testamento significa participação, comunicação, né? É isso que é a ideia de koinonia,
comunhão. Tem a ver com... Às vezes esse termo é usado, o termo grego é usado para falar de repartir um bem concreto, como por exemplo sustento financeiro, você dar dos seus bens, significa tornar isso comum. Então às vezes é usado nesse sentido. Mas também pode ser algo mais abstrato, até negativo, do tipo assim, tornar-se cúmplice dos pecados de outrem. Isso é comungar. Você não pode ter comunhão com os pecados de outro, porque se você tem comunhão, significa que você partilha, você se torna cúmplice dos pecados dele. Então, pode ser uma ligação santa com Cristo e com a sua igreja, como pode ser uma ligação pecaminosa com demônios e com práticas pagãs. Paulo fala disso, de unir-se a pessoas e a práticas que são abomináveis, porque elas mostrariam comunhão com demônios, com seres que são contrários a Deus e à sua santidade. Então, entenda que comunhão em si mesmo não é usada no Novo Testamento só para falar daquilo que a gente tem com Cristo. Tem a ver com o partilhar. Mas esse conceito de comunhão, então, está ligado a ter algo em comum com alguém. Até aí, fácil de entender, não é? Essa coparticipação uns com os outros, é o que eu quero mostrar aqui em João, ela acontece porque nós temos uma ligação especial com o próprio Cristo por obra do Espírito. Cristo nos conectou a Ele. Acho que hoje, não sei se foi hoje, nós conversávamos na parte da manhã com alguns líderes sobre o conceito de unção, que em 1 João 2 é usado para dizer que vocês que são de Cristo, Cristo ungiu vocês com o Espírito da verdade, selando em vocês a própria verdade de Deus, para que vocês não sejam enganados por falsos mestres, porque o Espírito de anticristo, João fala, já está entre vocês, mas vós tendes a unção do Santo, e ela permanece em vós. A ideia é, vocês têm algo que conecta vocês com Cristo de forma inseparável. Então, quando a gente fala que a gente tem comunhão com Deus, o que a gente está querendo dizer é que tem uma ligação que faz com que até esse Deus que é invisível, que é imortal, que habita em luz inacessível, ele permite que Cristo faça uma mediação entre Deus e os homens e nos ligue de forma a ter o que há de mais precioso em comum, que é a vida eterna. Não é? Então, esse conceito de comunhão, ele é um conceito usado de amplas maneiras, diferentes maneiras no Novo Testamento, mas em João, ele é um termo muito rico. Tanto é que das 20 vezes em que o substantivo aparece no Novo Testamento, 4 estão no texto que eu li. 1/5 de todas as ocorrências do substantivo em todo o Novo Testamento estão nos versos que eu li. Especificamente em 3 versos, 3, 6 e 7. Porque João está preocupado em começar apresentando a comunhão com Deus, que é a base da nossa comunhão uns com os outros. Então, do que João está tratando? Ele está tratando de um partilhar real e prático da vida eterna com o Pai e com o Filho. Um partilhar de vida que nós não conseguimos criar e não conseguimos aniquilar. Olha que interessante. Hoje pela manhã, quando alguns líderes estiveram reunidos falando sobre disciplina, nós falamos sobre excomunhão. Excomunhão não significa tirar da comunhão com Deus. Significa tirar da comunhão visível da igreja, porque o seu comportamento não condiz com quem tem vida eterna. Mas nós não estamos dizendo que obrigatoriamente ele não é remido. Porque a gente não consegue romper essa comunhão. Eu dou esse exemplo para você compreender que nada pode nos separar. Quando fala no versículo 6, se dissermos que nós mantemos comunhão, o que está dizendo aqui não é que a comunhão, se ela não for mantida, murchou. A ideia é, se nós dissermos que nós temos comunhão e ela é perene e ela continua, ela precisa frutificar. Nós não podemos andar em trevas e dizer que a gente tem comunhão com o Senhor Deus. Então a ideia de manter comunhão com Deus significa estar num estado de ligação com Deus. Um estado que deve ser evidenciado pela sua conduta,
na luz, tá? Perceba que essa comunhão, como eu já disse antes, não pode ser rompida nem mesmo pelo pecado. Porque a partir do versículo 7, eu só fui até o 7 porque minha intenção não é expor esse trecho. A partir do 7, ele fala que se a gente anda na luz e nós mantemos comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Significa que o pecado não rompe a minha ligação com Cristo Jesus. Olha só que forte que é a comunhão. É tão forte que nem o pecado rompe essa minha comunhão. Não significa que eu peco desregradamente e impenitentemente e tudo bem. Não é isso que João está falando. Ele até fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Não adianta dizer que você não tem pecado. Você tem, mas se você tiver, lembra que você tem advogado junto ao Pai. Quer dizer, toda a argumentação de João é para dizer, você tem as provisões para que a sua ligação com Deus não seja perdida. O pecado pode tirar a nossa alegria da salvação. Essa é a expressão usada por Davi lá no Salmo 51. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. O pecado faz isso. Ele rouba da gente nossa alegria de deleitar nessa comunhão com o nosso Salvador. Mas ela não nos tira a doce vida eterna, a doce salvação que temos em Cristo. Pecados maculam a doce experiência de deleite na presença de Deus, mas graças a Deus, eles não podem nos desconectar do Senhor. Ao entendermos isso, nós temos então uma visão mais preciosa do que é comunhão, uma visão mais rica. Ter comunhão com Deus não é simplesmente uma coisa leve que só se evidencia quando a gente está junto. Tá? Nós precisamos entender que comunhão com Deus é participar da sua vida. Mas eu estou fazendo uma distinção entre a comunhão com Deus e a experiência deleitosa de comungar de suas bênçãos. Às vezes, o Senhor Deus segura de nos abençoar com a luz do seu rosto. Essa linguagem é bíblica. E está nos nossos livros de teologia, tentando explicar para a gente que por vezes a luz do seu rosto não brilha sobre nós e às vezes por motivos dos nossos próprios pecados. Nós temos comunhão com Ele? Temos. Nós desfrutamos das bênçãos dessa comunhão? Nem sempre. Por causa de empecilhos que nos impedem de experimentar esse deleite. Mas Deus nos chama sempre ao arrependimento, para que a gente volte a gozar dessa deleitosa experiência da comunhão. Bem, eu falei isso da comunhão com Deus para você entender que a comunhão com os irmãos também é assim. Ela é uma ligação inseparável que eu tenho com você. Inseparável. Isso significa que comunhão é muito mais significativa do que sociabilização. Quando alguém vem com uma ideia assim, nossa, a igreja é importante mesmo, porque o ser humano precisa se sociabilizar. Eu falo, querido, é mais que isso. Isso aí você aprende em sociologia, tá bom? O que eu vou te falar aqui é mais rico do que isso. É mais do que só sociabilização. Assim como comunhão com Deus expressa uma intimidade singular, a ponto de sermos chamados do corpo de Cristo, a mesma coisa vale nessa relação horizontal com os irmãos. Tá? Então, quando nós falamos que nós temos uma comunhão uns com os outros, é uma ligação extraordinária. Eu quero que você entenda agora por que isso é precioso quando a gente reparte uma refeição, por exemplo, quando a gente celebra a ceia do Senhor. A ceia do Senhor aponta para esse partilhar da obra de Cristo no Calvário, que significa que nós somos unidos uns aos outros nessa participação. Unidos de uma forma que, como eu comentei ontem e eu repito hoje, é tão forte que nem o meu casamento é igual. A razão pela qual eu tenho uma ligação muito preciosa com a minha esposa não é porque eu sou casado com ela, é porque ela é minha irmã em Cristo Jesus. E o casamento me dá a experiência prazerosa, amorosa de ser unido a ela como casal, não é? Nós somos unidos para formar um casal, mas casamento é uma figura singela e limitada da união que a gente tem com Cristo e da união que a gente tem com os nossos irmãos. A comunhão com o corpo de Cristo, como eu disse ontem e eu repito, não é rompida nem na morte. Nossa comunhão com cristãos mortos é real.
Veja, você não tem experiência de comunhão com quem morreu em Cristo há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, mas a verdade é que vocês pertencem à mesma igreja. Embora você ainda esteja militando e ele já tenha triunfado. Um dia você vai triunfar com ele também. Mas nós temos comunhão, só que a experiência dela não é tão nítida para nós. Portanto, eu quero levar vocês a, de novo, refletir sobre a distinção entre a comunhão e a experiência dessa comunhão. Isto é, mesmo a comunhão sublime com os irmãos que eu acabei de mencionar, ela é ofuscada em meio aos efeitos do pecado. Morte, por exemplo, nos impede de experimentar a comunhão com os nossos irmãos que já partiram. Também é verdadeiro que há outras barreiras que prejudicam nossa experiência de comunhão. Pecados pessoais nos afastam de irmãos. Males sociais, guerras, pandemias, essas coisas elas atrapalham o desfrute dessa ligação que nós temos. Então, eu quero, nessa segunda parte, caminhando para um fechamento, eu quero levar você a fazer duas coisas. A primeira parte, eu quero explicar o que a gente experimentou nesses últimos meses, né, 1 ano e tanto aí, e podemos voltar a experimentar no futuro, para que a gente saiba expressar corretamente o que acontece conosco. Eu já disse que nós não perdemos a comunhão, mas a experiência dela pode ser ofuscada. Como é que a Escritura pode nos ajudar a entender isso? A diferença entre a experiência da comunhão prejudicada e a própria comunhão. Eu quero propor a ideia de que a Escritura tem várias analogias de alienação. E o conceito de alienação expressa bem como é que nós podemos, ainda que sejamos ligados a Deus e ao seu povo, não experimentarmos todos as bênçãos decorrentes disso. Veja só, eu quero aqui elencar 3 perspectivas bíblico-teológicas que falam sobre uma experiência de comunhão ofuscada. A primeira delas, pensa no exílio no Antigo Testamento, né? Lembra quando o povo foi levado para Babilônia? Pensa no exílio babilônico aqui, tá? O fiel do Antigo Testamento, ele continua sendo ensinado a prezar o lugar de culto. Ontem eu mencionei para alguém com quem eu estava conversando posteriormente às palestras, um texto que eu não citei ontem. Salmo 137, o salmista diz assim: Senhor, que a língua se me apegue à boca, se Jerusalém não for a minha maior alegria. Por que ele está falando isso? Porque é o lugar de adoração pública. É onde o povo se reúne para louvar o Senhor a uma só voz. Então, o fiel do Antigo Testamento, ele está separado disso, mas ele é ensinado a prezar isso. Ele tem comunhão com Deus? Tem. Ele tem a experiência deleitosa dessa comunhão com Deus? No exílio ele não tinha. Entende? Ainda que o culto público com sacrifícios, só podendo ser realizado no Templo de Jerusalém, seja uma realidade do Antigo Testamento, que foi mudada por Cristo Jesus, ainda assim, existe a distinção entre o culto público e o culto privado, que eu já falei ontem, né? E israelitas no exílio foram habituados a orar ao Senhor, mesmo estando separados da sua terra. Lembra de Daniel 6, a famosa história em que ele é jogado na cova dos leões. Ali está um homem que anseia voltar para a terra. Não é à toa que ele está sempre orando voltado para a terra, para o lugar de adoração. E no capítulo 9 ele vai voltar: Senhor, restaura-nos. A gente quer voltar para o nosso lugar, para aquilo que o Senhor nos prometeu. Então perceba como esse impedimento de experimentar certas realidades plenamente é bem ilustrado pelo exílio, né? O exílio, no caso do Reino do Sul de Judá, foi um período marcado então pelo surgimento de sinagogas, onde havia instrução, mas não havia sacrifício. Você percebe que interessante? Que analogia legal para o nosso tempo? Isto é, pode continuar havendo instrução, mas algo era impedido de acontecer, não podia haver sacrifício.
E semelhantemente, eu defendi ontem sobre certas coisas do culto público que não podem acontecer virtualmente, embora pode continuar havendo instrução. Olha que analogia interessante, para a gente pensar sobre comunhão continua, embora a experiência de certas bênçãos dela seja ofuscada. O exílio, portanto, é uma ilustração bíblica. Um outro exemplo, e eu já falei dele ontem, brevemente, acho que foi ontem, agora eu dei tanta palestra que eu já estou me perdendo aqui. Mas que eu quero voltar nesse ponto, é o ministério paulino em várias igrejas. Paulo escreve cartas às igrejas, sempre nutrindo a comunhão com igrejas que ele já conhecia, mas também com igrejas que ele não conhecia. Por exemplo, ele fala de uma ligação que ele tem com os filipenses, os da cidade de Filipos, né? E ele tem comunhão com eles, mas ele não conhecia os de Colossos. E ele também tem comunhão com eles, né? Então, Paulo sabe que ele tem comunhão com igrejas diferentes, as que ele conhecia e as que ele não conhecia, mas ele tem desejo de vê-los, para poder compartilhar algum dom com eles, para poder ser bênção na vida deles. Paulo ora pelas igrejas, responde dúvidas, admoesta os que estão em erro, mas há um limite do que ele consegue fazer. Há um limite do que ele consegue fazer. Eu comentei ontem, eu repito, quando ele está ausente, ele não pode disciplinar, ele recomenda à liderança da igreja que o faça. Ele também deseja estar entre os coríntios, mas até a sua chegada ele recomenda a Timóteo e a Apolo, além de ordenar que a igreja se sujeite à liderança local, Estéfanas, Fortunato e Acaico. Percebe que Paulo instrui, ele encoraja, ele admoesta, ele ora pelas igrejas, tudo isso a gente pode fazer, mas há coisas que a gente não pode fazer. E é por isso que ele ansiava estar no meio dos irmãos. O apóstolo compreende que a liderança local tem um papel fundamental que ele não consegue exercer à distância. Então há uma diferença entre estar distante e estar presente. Então o ministério de Paulo é um segundo exemplo de alienação. Paulo anseia estar com irmãos, com quem ele não pode no momento estar. Porque tem certas coisas que ele pode fazer à distância e outras ele não pode fazer à distância. E não faz sentido dizer que teria um substituto, né? Acharam um substituto, se não online ou on paper. Alguma coisa? Não tem. Não existe algum substituto. Paulo quer estar ali. Mas em terceiro lugar, existe também a própria história da redenção como uma ilustração de alienação. Veja por quê. Durante o tempo do pecado, nós estamos usufruindo de parte da bênção do Emanuel, do Deus conosco. Mas nós ainda aguardamos a plenitude do que é estar na presença dele. O que eu quero dizer é o seguinte: nós experimentamos deleite de ter Cristo conosco de forma real, mas ainda haveremos de experimentar essa presença plenamente. Durante o tempo presente, Durante o tempo presente, o que nós temos é que nós ainda pecamos, nós ainda ofuscamos essa experiência. Nós caminhamos como forasteiros e peregrinos, aguardando a chegada na terra prometida. Mas não é a mesma coisa, a gente falou disso ontem. Por isso eu estou dizendo que nós temos comunhão com Deus, mas ela ainda está ofuscada por fatores que são externos a nós e às vezes internos a nós. Então, o que a história do Antigo Testamento, no caso do exílio, o que as cartas de Paulo e a história da redenção nos ensinam, é que a realidade presente ela é maculada pelo pecado. Ela não impede que a gente tenha comunhão com Deus, com o próximo, mas ela traz certos empecilhos que deve ajudar a gente a compreender parte do tempo presente, não é? Nós vivemos a experiência do exílio, onde podemos aprender sobre o Senhor e adorá-lo individualmente, mas não podemos experimentar a plenitude de adoração, como seria voltar a Jerusalém e cultuá-lo como povo. A ideia é, a analogia de estar no exílio explica para a gente como nós estamos podados, por isso nós ansiamos por dias melhores. Então eu quero terminar agora com algumas aplicações. O que isso tudo tem a nos ensinar, pelo menos introdutoriamente, sobre comunhão? A primeira coisa, e ela eu já disse ela antes, eu só quero reforçá-la, porque eu acho que ela é muito importante para o nosso coração, é lembrar que você e eu estamos inseparavelmente unidos a Deus e aos seus filhos. Inseparavelmente.
Isso é muito precioso. Isso tem que ser fonte da sua alegria. Não há nada que pode nos tirar dessa participação. Isso é uma coisa preciosa. Pensem em homens do passado que foram excomungados erroneamente por igrejas que achavam que eles estavam com o demônio. Né? Pensa num Martinho Lutero. Ele sabia que Deus era o seu castelo forte e que nada podia separá-lo de Jesus Cristo. Eu digo isso porque quando a gente tem noção dessa comunhão, nós somos assegurados de que estamos inseparavelmente unidos a Ele. E os efeitos do pecado não podem quebrar essa comunhão. Como eu falei, elas podem ofuscar nossa experiência, mas elas não podem quebrá-la. Nós temos comunhão garantida com Deus e com os objetos do seu amor, para sempre e sempre. Não se esqueça o que eu falei. Comunhão é sinônimo de vida, quando a gente fala de comunhão com Deus. E nossa vida em Cristo é eterna. Então nossa comunhão é imperdível. Nossa comunhão com Deus é imperdível. Comunhão é algo mais forte do que a que a gente costuma verbalizar. Então da próxima vez que você usar a palavra comunhão, irmãos, vamos ter um pouquinho de comunhão. Você não quer dizer assim, ó, vamos sentar e comer pizza juntos, vamos tomar um café juntos. Isso é apenas uma expressão pequena do que é comunhão. Porque nós temos uma comunhão que nos liga de forma muito mais rica do que só sentar e tomarmos café juntos. Então, não reduza comunhão a encontros gostosos ao redor de comida. Tá? Não reduza comunhão a isso. Entenda que comunhão é muito mais rico do que isso. É algo que te conecta com Deus e com os seus irmãos de forma inquebrável. Segunda lição. Estamos momentaneamente impedidos de experimentar todos os deleites dessa comunhão. Primeiro por causa da pandemia, mas porque a gente vive deste lado da eternidade. Então, inevitavelmente você não experimenta na plenitude todos os deleites dessa comunhão. É por isso que você tem desavença com irmãos, é por isso que a gente nem sempre se entende, é por isso que você faz bobagem quando você deveria amar o Senhor de todo o seu coração, em todo o tempo, você com o coração tolo que você e eu temos, a gente não desfruta da delícia que é estar sempre bem com Jesus. A verdade é essa. Do lado de cá nós estamos momentaneamente impedidos de experimentar todos os deleites dessa comunhão. Essa é a experiência do cristão, em maior ou menor medida, de toda a sua vida aquém da volta de Cristo. Então, isso deveria fazer com que nós nos entristeçamos quando a gente esteve, por exemplo, sem nos reunir enquanto igrejas, qualquer que seja a sua igreja, isso deveria ser motivo de tristeza. Você deveria lamentar esse empecilho. Se a nossa alegria está com os nossos irmãos e expressarmos a Deus nossa ligação com Deus, nós deveríamos expressar profundo lamento nessa hora. Essa é uma coisa no qual a gente é muito ruim. E eu preciso falar disso porque nós somos tão ruins de lamento que a gente tem dificuldade de entender o que era um salmo de lamento e de traduzir o que seria cantar um salmo de lamento. Nós fazemos parte de uma cultura cuja música que tem o nome de chorinho é alegre pra caramba. É verdade. Se ouvir um chorinho, dá vontade de se balançar. Não é nada de choro. Choro não leva a choro. Choro é alegre. Olha como é que o brasileiro expressa choro. Essa ilustração é para mostrar que nossa cultura não favorece a ideia de rasgar as vestes, sentar no pó e na cinza. A contrição de quem está lamentando. A gente não gosta, parece que é muito deprê para a gente. Nós somos povo do sol, da alegria, do balanço, do agito. Isso se traduz inclusive na igreja. Então, eu estou incentivando vocês a olhar para esse tempo. Talvez a sua igreja já tenha voltado a cultos regulares há algum tempo, e graças a Deus por isso. Mas eu quero que você compreenda que um tempo passou e talvez volte, e a gente não aprendeu a lamentar. A gente deveria
ser ensinado a lamentar profundamente a perda desse privilégio, ainda que momentâneo. Terceira lição. Deus nos deu meios de experimentarmos essa comunhão. Nós não deveríamos achar substitutos. Foi por isso que eu disse ontem que culto virtual não é igual a culto presencial. Por isso que eu disse hoje que nós não devemos celebrar ceia virtualmente, porque nós temos na Escritura dicas muito interessantes. Exemplo, quando Cristo institui a ceia e fala que ele vai partir desse pão e comer desse pão com os seus irmãos, ele diz, eu vou beber esse vinho agora só lá no reino. O próprio Cristo está ensinando para a gente que ele vai ficar momentaneamente impedido de repartir essa refeição conosco. Por isso que a oração dele em João 17 é, Senhor, Pai, permita que onde eu estiver estejam eles. É uma oração inclusive escatológica, ansiando que essa nossa reunião com Jesus aconteça. Então, se o próprio Cristo expressou que ele não participaria disso até entrar no reino, não sou eu que vou achar substituto para ficar sem. Achar substituto é não aprender a viver lamentando. É não aprender tempo de lamento. Usemos os meios virtuais, se é necessário ainda utilizá-los, não como substitutos do que tem que ser feito presencialmente, mas com essa ardente expectativa de que em breve nós voltaremos a experimentar de todos os desfrutes e deleites do ajuntamento social. Então faça isso com esse senso de lamento, não como assim, pastor, não é que o culto de meio de semana está até mais frequentado no YouTube? Teve gente que contou vantagem assim, não é? Pastor, tá bom, pastor. Pensa bem, quando era na igreja tinha lá meia dúzia de gato pingado, agora não, aí olha só. Eu sei o que você está dizendo, tem mais gente, não significa que é melhor. Não aceite substituto. Não aceite, não se fascine por números e alcances como se isso fosse mais proveitoso. Retomemos essa obra de fortalecer as igrejas com os meios de graça. Pregação, sacramento nos cultos. Priorizando essas coisas, do mesmo jeito que Ageu ordenou o povo a priorizar a casa do Senhor após o exílio. Entenda que há um certo sentido em que não importa se o pós-pandemia é agora ou vai ser daqui a pouco. A gente ainda está numa fase meio cinza, né? Mas em alguma medida ela vai ser parecida com o que experimentou o profeta Ageu. Agora é hora de recomeçar. E na hora de recomeçar, uma das coisas que a gente tem a tendência de fazer é reestruturar a nossa vida particular. Foi o que aconteceu com as casas apaineladas. Lá, belas, né? Que os homens de Israel construíram nos dias do profeta Ageu. E Ageu falou, vocês estão desprezando a minha casa. Lembre-se, o mais importante, o que faz de você ser quem você é ser meu adorador. O que faz de você ser o que você é ser meu adorador. Então, foque na minha casa. Reconstrua a minha casa. Essa exortação de Ageu vale para a gente, para nós priorizarmos o ajuntamento do povo de Deus para a glória do Senhor. Então, o meu desejo é que você aprenda que comunhão é algo mais rico do que a gente está habituado a falar, que momentaneamente a gente não experimenta todos os desfrutes e os deleites de comunhão, tanto com o nosso Cristo como com o próximo, mas nós podemos e devemos usufruir dos chamados meios de graça. Eles são os sacramentos de quem peregrina rumo à terra prometida. Eles são os deleites, os antepastos antes do prato principal. Eles são aquela medida que nos dá um gostinho da glória e do deleite por vir. Então aproveite isso. Quando vocês partirem o pão, beberem do cálice juntos, falem de como é gostoso pensar que há uma ligação toda especial entre vocês e que um dia haverá com o Salvador Jesus. Nós partilharemos dessa refeição juntos com Ele. Já pensou? Já pensou? Juntos com o nosso Salvador. Vamos orar para
para que Deus nos dê senso rico de comunhão e de nossa reunião com Ele, anseio dessa reunião com Ele. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina sobre uma ligação contigo que é inquebrável, que é inextinguível. Pedimos que o Senhor nos ajude a conceber a comunhão contigo e com os nossos irmãos como sendo mais rica do que simplesmente feita de encontros e reuniões, de partilhar comida e termos ajuntamentos. É verdade que esses ajuntamentos são preciosos para desfrutar dela, mas nós temos uma ligação toda especial com os teus filhos e contigo, Senhor, que não pode ser quebrada. Então, se viermos a experimentar dias de novo afastamento, se tivermos crises em nosso país, se tivermos proibições governamentais, se nós entendermos que é hora de nos separarmos por breve tempo, pedimos que o Senhor nos ensine a lamentar isso e a ansiar o retorno e a volta da nossa comunhão desfrutada com os nossos irmãos. Senhor, ensina-nos a ansiar por essas coisas. Não permita que nós achemos substitutos. Não permita que nós nos adaptemos ao novo normal. Senhor, a igreja já está sendo e será ainda mais tentada a novas adaptações. Livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos a compreender que para os meios de graça não há substitutos. Faz-nos reunidos como teu povo, gozar disso, aproveitar disso de forma singular. E faz-nos testemunhas para outros irmãos sobre essas verdades. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém.